Suzy, a gente hoje vai falar sobre a resistência à insulina, né? E primeiro eu queria que você me explicasse do que se refere a isso, do que é que se trata isso. Olá, Bruna, tudo bem? Então, a resistência à insulina, ela nada mais é, né, do que uma insulina, que é um hormônio que é responsável em colocar a glicose para dentro da célula. Então, funciona como se fosse uma chave abrindo uma porta, e quando essa chave não funciona muito bem, o corpo ele termina produzindo essa insulina em larga escala para tentar compensar. Daí resulta essa resistência insulínica. E por que isso é tão comum, principalmente hoje em dia, né? Muita gente hoje fala sobre insulina, fala sobre glicose, fala sobre diabetes. Por que isso está tão comum hoje em dia? Ou então sempre foi tão comum e a gente está ouvindo falar mais hoje em dia? Na verdade, a resistência insulínica ela é muito mais comum do que as pessoas imaginam e hoje ela significa um grande desafio para o nutricionista, principalmente para a área do emagrecimento, né? E para a saúde tanto do homem quanto para a mulher. E alguns sinais são importantes a gente observar no corpo, como, por exemplo, algumas manchas escuras que aparecem no pescoço, também nas axilas, e algumas verruguinhas também ao redor do pescoço, que são sinais clássicos que a pessoa está com resistência insulínica. E como é que a gente resolve esse caso? Uma pessoa chega, está com essa suspeita, está em casa, se identificou aí olhando as imagens. Qual é o próximo passo? Então, aí a gente vai, nesse momento, priorizar alimentos que são relacionados muito mais com fibras, proteínas, carboidratos de baixo índice glicêmico, evitar alimentos ultraprocessados já é o primeiro passo. Além disso, a gente também tem aqueles pequenos intervalos entre uma refeição e outra, um sono de qualidade. A gente não pode negar que o sono é muito importante para poder diminuir essa resistência insulínica e exercício, principalmente treino de força, né? Porque o treino de força ele consegue gastar essa glicose e esse glicogênio que está estocado aí no nosso músculo e no nosso fígado e com certeza a gente consegue recuperar essa sensibilidade à insulina e o melhor, reativar esse metabolismo. A gente se deparou aí, né, com uma reportagem falando muito sobre o consumo dessas vitaminas, manipuladas ou não, mas principalmente sobre aqueles soros da beleza, soro da imunidade, que normalmente vem uma receita até pronta, né, para todo mundo. Então, a gente sabe que as vitaminas e os sais minerais elas são muito importantes para a manutenção do equilíbrio do corpo, né? Mas o que a gente tem visto é um boom, né, de pessoas procurando esteticamente melhorar a sua beleza e com isso termina utilizando essas bombas de vitaminas, né? Então, nada mais é quando a pessoa se submete a utilizar esse soro da beleza, ela está colocando essas vitaminas que estão presentes no própria alimentação, né, que ela poderia estar comendo isso, né, de forma natural, mas ela coloca isso de forma subcutânea para que possa o seu corpo absorver de forma muito mais rápida. E aí tem um grande perigo, porque a gente não sabe se realmente essa vitamina que ela está tomando, ela tem essa deficiência ou não, né? E a gente sabe que tanto o excesso quanto a carência provoca prejuízos à saúde. Agora, doutora, é importante também você, enquanto nutricionista, falar que muitas dessas vitaminas, elas estão presentes nos alimentos, por exemplo. Em uma beterraba que a gente come, num suco batido ali com laranja. Conta pra gente a importância também das pessoas se atentarem de, poxa, eu tô precisando, por exemplo, de ferro. Poxa, eu posso aderir mais o feijão. Não gosto, mas é necessário. Do quanto que a alimentação pode ser e deve ser, em primeiro lugar, né, aliada nesse processo. Com certeza, a gente não pode abrir mão da nossa alimentação. A alimentação natural, gente, ela consegue hoje reverter qualquer doença. Todo objetivo que você tem, a gente tem que precisar, em primeiro lugar, entender que a alimentação é o primeiro caminho para que a gente possa alcançar. É claro que tudo isso vem ao longo prazo, né? Não é algo imediato, mas com certeza, você tomando, né, priorizando, melhor dizendo, né, alimentos, né, ricos em vitaminas, em sais minerais, priorizando verduras, legumes, né, principalmente alimentos antioxidantes, como as frutas mais rocheadas, como uvas, é importante para que a gente possa retardar até o envelhecimento, né, porque isso também é algo que vem se falando muito, principalmente aí no meio feminino, né. Para a gente poder realmente estar verificando esses sinais, é importante a gente fazer a solicitação de alguns exames. São esses exames realmente que vão definir essa resistência insulínica. Mas hoje, com essa industrialização dos alimentos, né, e desde a criança, né, desde a infância até a idade adulta, a gente não tem como ficar fora desses alimentos. Aí a gente já sabe que a maioria das pessoas elas estão com essa resistência à insulina.
tendo um acompanhamento nutricional, fazendo esses primeiros passos que eu citei, a gente consegue sim, com 3 meses, você ficar excelente, novo em folha.